Olá pessoal, estamos aqui na Web Summit. Dessa vez eu estou com o Daniel Augusto, CTO da Intelijust. Primeiro quero agradecer esse convite que eu te fiz para estar aqui conversando sobre inteligência artificial dentro de sistema jurídico, que eu pessoalmente me interessa bastante. Queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Sou o Daniel Augusto, eu sou CTO da Intelijust. Nós somos uma startup, eu diria que nós estamos na ponta da lança do setor jurídico. Nós somos a primeira startup do mundo a desenvolver um agente autônomo especializado no setor jurídico com um modelo próprio. Nós não dependemos de API de ninguém. Nós temos um modelo treinado no Brasil, por legislação brasileira e que também suportamos outros centros econômicos. Mas então, cara, nosso modelo ele não alucina, a gente tem um vazamento, ele automatiza os workflows. Acho que a vida do advogado não vai mudar a nossa vida. Eu acho que a vida de muito advogado já mudou, né? Desde o momento que a OpenAI liberou o ChatGPT algum tempo atrás, eu comecei a enxergar, né, esses tipos de tecnologia como algo que realmente pode auxiliar a gente no dia a dia. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como que é o workflow, é o funcionamento da Intelijust, como que ela pode ajudar o advogado. Eu acho que até o processo nosso, né, que é um workflow jurídico, né? A gente, no dia a dia no escritório de advocacia e também no jurídico, a gente tem os processos internos. A gente chega uma peça, a gente tem aquela rotina, a gente lê a peça, o processo que vai acontecer, a gente faz uma categorização nela, define quais etapas vai seguir. Então, com base no nosso conhecimento, né, como advogado, eu sou pós, advogado de direito digital e constitucional, mas somos dois. Advogado. Mas a gente tem que fazer, tem todo um fluxo, né? Isso existe em departamentos jurídicos de grandes empresas, né? Que também tem os processos de legal ops para ajustar essa gestão. E, pô, a ideia nossa ali surgiu cara, o advogado faz tanta tarefa repetitiva o tempo todo. Chegou peça, vou ler, vou redigir, vou pesquisar jurisprudência, vou analisar caso a caso, vou fazer pesquisa se aquele juiz toma esse tipo de decisão, onde o STJ decide, onde o STF faz. Aí o advogado acabou que muitas vezes eu digo que o advogado afastou ele um pouco do lado humano, o direito é uma ciência humana, afastou ele do lado humano com o cliente dele. Ele às vezes ali para cumprir, né, para ter um desempenho maior, conseguir atender mais clientes, ele às vezes abre um pouco da vida dele, porque tem que trabalhar em fora do horário de serviço, tem que atender mais clientes, sobrecarrega, não dá a atenção que ele deveria pro outro ser humano e para ele mesmo como ser humano. E nas grandes empresas isso acontece, né, muito também. Então, existe uma demanda, uma carga muito grande delas. Os profissionais de grande empresa, eles mais de 70% da turma, eles estão sobrecarregados. E o nosso poder judiciário, ano passado tem um dado interessante, foi 83 milhões de processos pendentes de serem julgados. Só que tem uma questão, mas vai ser julgado tanto? Não, mas só ano passado nós tivemos um déficit de 2 milhões, ou seja, aumentaram muito. Então, se continuar nisso, ano que vem serão 88. Vão julgar, mas vai ter mais de 88. Então, a gente está criando uma bolha, onde a justiça está deixando de cumprir o papel dela. Né? Ela não está sendo eficiente, não está levando a equidade e, às vezes, ela deixa de ser justa. Mas por uma sobrecarga. E a gente está ali para ajudar nisso. A gente está ali para fazer com que o Poder Judiciário ele consiga ter agilidade para lidar com todas as questões. Dentro do Poder Judiciário, hoje, essa ferramenta através de um back-end, onde ela integra ali o processo e entrega na mão do juiz. Um serviço que às vezes demoraria vários assessores ou ele levando dias para redigir, que é o quê? Pesquisar as jurisprudências, ler 3.000, 4.000 folhas, ver as petições, fazer uma análise completa do processo a cada decisão, porque eu acho que faz parte do juiz, né? Acaba que o juiz ele se afastou um pouco desse lado. Por conta das exigências do CNJ de eficiência, para tentar solucionar o problema, ele gerou um outro. E foi o quê? Foi um poder judiciário que ele deixou de ser humanizado. Foi um poder judiciário que ele ficou, eu diria que ele se automatizou, mas ao mesmo tempo as decisões se tornaram automáticas, sem humanidade. E a gente vem ali para subir, a gente soluciona isso, a gente entrega na mão do juiz tudo que ele precisa de dados acionável na frente dele. Então, um processo ali gigantesco, que demoraria às vezes 3, 4, 7 dias, que é o que a gente espera que ele demore um processo de 3.000 folhas, e já está ali no agravo do embargo, né? Então ele pega e fala, ele vai ter aquele dado na frente dele no momento. Aí, para as empresas que estão no mundo judicial, elas estão em escritórios, elas têm uma base de advogados dentro disso. Tem uma empresa que nós estamos agora organizando, começando a implementar uma prova de conceito, uma das maiores do Brasil, da América Latina. Ela tem quase perto de 800 advogados e ela ainda assim não consegue suprir a demanda dela, ela tem que
estender para vários escritórios organizados. Então aí você perde um pouco de organização, às vezes a empresa tem uma orientação para acordos, de compliance, de governança corporativa, que é difícil explicar quando você pula para ambientes externos, né? Pô, são corpos estranhos, então a gente vai trabalhar ali para fazer isso de maneira mais automática. Aí um advogado esse dia fez uma pergunta, pô, cara, mas desse jeito eu vou perder meu trabalho para a grande empresa que eu presto serviço. Mas não é assim, ele vai pensar de outro lado. Ele vai conseguir concorrer com um escritório que às vezes tem 100 advogados ali ao todo. Pô, o cara é outro, aquele escritório ali, o cara tem 20, 30 estagiários ajudando ele a tomar uma decisão. Eu não consigo atender tanta gente. Ele vai conseguir. O advogado individual, o escritório médio pequeno, vai conseguir concorrer de pé de igualdade para execução de tarefas repetitivas com os grandes escritórios, e ele vai poder dedicar tempo mais para a família, para o corpo, para... Porque muitas vezes, né, o advogado, ele tem um método de trabalho. Ele pode trabalhar, às vezes, numa advocacia mais artesanal, ele pode trabalhar em grande volume. O fato é que os colegas que eu tenho, e com os advogados que eu conversei ao longo da minha vida, que optaram por uma advocacia de volume, ou os cabelos caíram antes, ou ficaram brancos mais cedo, porque o volume de trabalho acaba sendo tão grande que ele não... E aí coloca a culpa na advocacia. A advocacia é ruim por causa disso, a advocacia... Quando talvez a metodologia de trabalho que ele escolheu, o tipo de público que ele queria atender, talvez não fosse mais adequado ao preço que ele precisaria pagar, em termos de tempo que ele precisa para atender essa demanda, um processo que muitas vezes vai demorar e o retorno financeiro não vai ser tão grande. Então, uma inteligência jurídica, nesse ponto, vai fazer com que esse advogado ele seja muito mais eficiente. Sim. No nosso caso, por exemplo, nosso modelo é a gente trabalha apenas com existem muitos mercados que vamos reduzir, fazer redação de peça jurídica. Está cheio. Hoje apareceu todo mundo usando a OpenAI. Nosso modelo, a gente trabalha com um sistema que foi além. A gente trabalha com um processo que a gente chama de fluxos, workflows, que é o quê? O advogado, você consegue colocar seu toque. Você falou, o cara que faz uma peça mais artesanal. Quem faz a peça artesanal, ele consegue colocar aquele sentimento dele, aquela construção pessoal dele nas nossas peças e no nosso sistema. E ele consegue orientá-lo sobre esse aspecto. Você pode mandar algumas peças para ela e falar. Literalmente você fala com ela. Você vai falar para ela que você gostaria que ela tomasse decisões usando aquele tipo de estruturação, aquele tipo de organização. Ela vai manter aquela linha e vai fazer. Então, ela aumenta muito essa performance. Mas eu acho que não só para o advogado de massa, mas para o advogado que a gente chama às vezes, alguns chamam, do escritório gourmet, né? É um escritório que pega casos muito específicos, muito bem selecionados. Existe também uma atuação muito forte nessa área. Tem pessoas, tem advogados, né, que estão testando o nosso sistema. Nós conseguimos atender muito produtiva ele também. E eu acho que a justiça, o advogado, ele acaba indo para uma questão das taxas. Isso eu acho que um mundo acelerado hoje, ele acaba forçando o ser humano a sempre querer, né, estar nessa luta constante para sobreviver no meio da tecnologia, no meio do mundo acelerado. Pô, na última revolução industrial foram 100 anos, uma para a outra. Agora tivemos uma de 30, agora nessa próxima dia está começando a falar, estamos na quinta revolução industrial. Tem algumas universidades que falam, agora ela durou 10 anos, se a gente considerar o período da quarta, que foi 10 anos atrás. Então o ritmo está acelerando muito. E o ser humano está tendo que se acelerar. Então até tem uma pesquisa que fala, todo mundo hoje, todo mundo é TDAH, todo mundo é hiperativo, mas é que o mundo, a influência externa hoje, impulsiona o ser humano nessa direção. E isso acaba tirando um pouco da nossa humanidade. Tanto que tem muita gente que fala, eu quero malhar. Vou malhar. Ele está dedicando o seu corpo para a sua mente. E o ser humano em geral também está precisando parar um pouco de se dedicar tanto para o trabalho, não no sentido de trabalhar menos, mas de aumentar a produtividade dele no trabalho para que ele viva melhor. Eu acho que a inteligência artificial, as pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade de entender que ela não é só uma mera ferramenta, um brinquedo. Ela vai se tornar um meio de vida para o ser humano, uma integração entre uma máquina, não de maneira que a gente se torne máquina, pelo contrário. Que a máquina trabalhe, que a máquina desempenhe sua parte, nós vamos assumir uma camada mais superior de gestão e a gente retorna ao nosso lado humano. Graças a Deus. Muita gente acaba tendo um certo preconceito, né? Uma vez eu já até perguntei lá na minha rede social, o que vocês acham do advogado que usa uma inteligência artificial, às vezes
para redigir, para elaborar um e-mail. E aí teve uma quantidade até razoável de pessoas que se mostraram contra, né? E aí a gente traz o tema, que é o seguinte: você prefere que o seu advogado ele passe mais tempo dedicando a forma como ele cuida do teu processo num contexto geral, ou que ele passe simplesmente ali copiando modelo de uma peça, de uma outra, revendo o português? Não que ele não tenha que rever, nem que ele não tenha que ter reconhecimento português, mas esse tempo poderia ser melhor aproveitado, otimizado. Afinal, ele é um advogado e muitas vezes a gente, como advogado, tem que ser gestor, tem que ser o despachante, tem que ser o bom atendente ali do cliente, quando a gente pode muito bem focar com a ajuda de certas inteligências para uma questão que vai trazer maior otimismo para o próprio caso do cliente. Sim, com certeza. Eu acho que todo desse preconceito com a inteligência artificial, primeiro é que nós estamos num país que a questão tecnológica, nós somos um pouco conservadores. A gente adota soluções tecnológicas um pouco depois do BNDES mundial. E a inteligência artificial ela teve um certo... Ela foi um pouco demonizada no nosso país pelo claro, né? Ela pensava em fake news, com as possibilidades de uso. Então isso criou um demônio, né? Uma aura negra ao redor dela. Só que existe também uma outra questão que as pessoas acabaram usando ferramentas que não são especializadas. O ChatGPT não é especializado para direito. O ChatGPT é um modelo de linguagem que foi treinado com dados de internet, dados genéricos. É um modelo muito bacana para trabalho geral. Proveu uma solução razoável? Proveu. Só que ele é um modelo que alucina, você não pode confiar 100% nele, ele vai alucinar. A própria OpenAI, ela diz lá nos termos que... E várias vezes, Daniel, eu já, assim, pedindo até para, poxa, monta um modelo aqui de determinada peça. E eu alerto isso, os colegas que eu conheço, até no canal no YouTube, que a gente divulga conteúdo, eu falo, cara, usa, mas você tem que conferir. Você não pode criar o efeito reverso do advogado ele se tornar preguiçoso por causa de uma inteligência artificial e ele deixar de fazer a conferência. A gente chama isso de uma preocupação que quem trabalha com desenvolvimento mundial, tem o processo de infantilização do ser humano a longo prazo. Que é o ser humano, a inteligência começar a fazer tanto o trabalho dele e ele entender que ele não precisa mais trabalhar nisso, não dá nem fazer nada. E isso a longo prazo vai gerar uma sociedade burra. Mas não é isso que nós ensinamos. A nossa solução, ela é assertiva, ela não ensina, ela entrega resultado, mas ela entrega um resultado natural a que um gestor de um ponto superior, ele olhe, analise, tenha condição de entender o que ela gerou, se aquilo é adequado, ela vai gerar para você, nossa ferramenta vai gerar uma solução perfeita. Só que ainda assim, o ser humano ele está lá, ele é o supervisor, ele é o gestor dessa solução. Então, nossa ferramenta ela pode, por exemplo, ser introduzida em qualquer ponto desse fluxo, que a gente chama de human in the loop. Então, o ser humano ele vai supervisionar antes dela tomar uma atitude. Por exemplo, vamos supor que o banco solicitou que a inteligência faça iniciar um peticionário automático. Ela vai gerar e analisar. Gerou a peça, né, coletou subsídios, fez análise, criou a inicial. Beleza, ela pode ir lá e peticionar direto? Pode. Mas, hoje, a gente indica, recomenda até, né, para se conhecer, né, o processo, esse é um processo de descoberta. Então, a gente introduziu o que chama de human in the loop ali, nós podemos remover, é um comando só que retira. Então o quê? Antes de peticionar, ela alerta um dos gestores da empresa e fala, ó, vamos peticionar tal peça, tá pronta, chegou nessa conclusão, por isso, fundamento disso, peticiona. Ok, bacana, peticiona. Foi, acabou, tá feito. Então o nível de otimização é muito grande, vai trazer para todo o direito e eu acho que isso vai permitir que toda a sociedade ela realmente acesse uma justiça de qualidade. Apesar de muitos críticos que existe muita crítica no Brasil, nos países com maior nível de litigância e desenvolvimento, tudo a gente quer judicializar. E eu acho que parte disso é influenciado por essa estruturação. Eu acho que por conta dessa necessidade de trabalhar rápido, o advogado, quando ele deixa de exercer um pouco do lado humano, que às vezes é o de negociar, você está advogado numa parte, da outra, você está na mesa antes de judicializar a questão, sentar, negociar, conversar, exercer a atividade humana, direito, para poder evitar essa solução. Então, a partir do momento que a IA ela começa a detectar, ali dá para acontecer um acordo, você vai ter uma probabilidade X de vitória, você vai tirar isso da sua contingência, vai sair do seu balanço. É melhor você entrar num acordo agora que vai ser para ambas as partes. Ele vai olhar e falar assim, eu vou ligar para o advogado, vou lá conversar com ele, vamos tentar chegar numa decisão que é boa para todo mundo. Então a gente acaba também tendo essa visão de que a gente consegue reduzir um pouco desses processos, não só por agilidade, mas por humanização do direito.
excelente perspectiva, porque o advogado, né, muitos colegas que eu conheço acabam tendo um controle muito primário assim, das atividades. Muita gente evita falar em software jurídico, quer controlar às vezes tudo na planilha, acaba deixando de ter esse controle um pouco mais profissional, que se você começa a trazer um sistema, um software jurídico para gerir o teu dia a dia, tuas tarefas, você acaba tendo uma otimização muito melhor do teu workflow do que se você utilizar lá aquele papel, né, pegar um monte de folha de papel e ir para a porta do fórum. Isso cada vez mais está diminuindo, principalmente por conta dos processos eletrônicos, mas eu ainda percebo que a gente tem um grande caminho a evoluir e soluções como a sua, elas realmente me despertam a curiosidade, o ânimo, né, porque eu sou entusiasta de tecnologia, fiz informática antes de fazer direito, fiz minha pós também em direito digital, então me agrada muito essas inovações que a sua empresa traz. Nosso projeto é um negócio. Nosso projeto é uma visão da justiça. A gente enxerga essa eficiente, transparente, realmente justa. A gente quer que o Jota seja realmente maiúsculo. Obrigado. E como que o pessoal que está acompanhando a gente aqui pode conhecer um pouco mais da Intelijust, pode te acompanhar lá através das redes? Nosso Instagram é Intelijust, né? E também temos o LinkedIn. E amanhã nós estaremos fazendo o lançamento da nossa denominação, que é a Lívia Cidadã, que é um acesso ao nosso modelo para todo cidadão brasileiro. Ele vai poder acessar, tirar dúvidas sobre seus direitos, deveres, obter não orientações, mas dicas de como se portar e, naturalmente, para os casos que ela considera, ela vai orientar a procura de um advogado para maiores esclarecimentos. Então, acho que é uma oportunidade do cidadão brasileiro, ele antes de cometer uma falha, ou antes de ter um direito abusado, ou de abusar do direito de alguém, ele exercer sua cidadania real, ele conhecer esse aspecto. Então a gente quer que nós começamos amanhã com esse projeto, que é para começar ali a fortalecer essa base, o acesso a advogados de escritórios individuais, de escritórios menores, será do agente autônomo que toma algumas decisões, será liberado agora, no próximo mês, e para grandes empresas nós já pode entrar em contato, grandes empresas e tribunais também, e órgãos governamentais, jurídico ali, nós já estamos trabalhando através da conexão da API. Mas esperando que até o final do mês poder atender todo advogado. A Intelijust nasceu em que ano? Ela foi fundada oficialmente em 2023, o projeto nasceu em 2022. Nós contamos com o apoio da Microsoft, da Linode. Sem eles, treinar um modelo é caro, né? Ainda mais um modelo de porte para... Por exemplo, nosso modelo ele não corre no setor jurídico, ele tem um rendimento que a gente chama de avaliação humana, que é o do Human Eval, maior que o GPT-4 para documentos jurídicos. Então a gente tem uma qualidade melhor que a OpenAI, somos uma empresa daqui do Brasil. Então, o brasileiro aqui, eu acho que ele tem que o incentivo. Se você puder empreender, empreenda. Se você achar que você resolve o problema, resolva. Poxa, muito legal, Daniel. Muito obrigado pelo seu tempo, por você dedicou explicando aqui para o nosso público. Desejo muito sucesso para você, para o teu empreendimento, para os outros projetos que você venha a trabalhar, realmente ter tecnologias, né, terem iniciativas como essa aqui no nosso país. É algo realmente fantástico. E assim que liberar o acesso lá, com certeza, eu vou trazer ela. Qual o nome da inteligência? Lívia. A Lívia, é isso aí. Obrigado. Daniel, muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.